Estava na minha sala de estar, com um sorriso tão frio quanto a geada de inverno, enquanto o tabelião remexia papéis como se estivesse distribuindo cartas para o meu funeral. Eu retribuí o sorriso e disse: "Que timing perfeito, Ana! Mas antes vamos dar uma passadinha na delegacia. Eles estão esperando para saber mais sobre aqueles documentos que enviei ontem." O rosto dela perdeu a cor mais rápido do que água escorrendo por um ralo quebrado. Se você está acompanhando esta história, inscreva-se e me conte de onde você é. Provavelmente está se perguntando como cheguei a esse ponto, cara a cara com a nora que achou que poderia enganar uma mulher de 68 anos. Bem, prepare-se, porque essa história começa com as 24 horas mais humilhantes da minha vida e termina com as mais satisfatórias. 2 dias antes, eu havia assistido ao meu único filho, Miguel, casar-se com Ana na mesma igreja onde me casei com o pai dele, há 35 anos, na igreja de São Sebastião, em Lisboa. A cerimônia foi linda, Ana estava radiante e pensei que talvez pudéssemos finalmente construir uma relação verdadeira. Afinal, ela estava esperando o meu futuro neto. Como uma mulher pode ser tão ingênua? A recepção foi no clube de Campo de Oeiras, onde eu trabalhei como garçonete para pagar a universidade do Miguel. Juntei 15 mil euros para o casamento deles, dinheiro que economizei dos meus cheques de aposentadoria, comendo cereais genéricos e caminhando até o mercado para economizar gasolina. A dona Margarida foi uma grande ajuda, anunciou Ana a uma mesa cheia de amigas, com uma voz tão doce que fazia os dentes doerem. Ela tem morado conosco há meses, ajudando com a entrada da nossa casa. Que sogra generosa! As mulheres na mesa sorriram educadamente, mas percebi os olhares que trocaram. Eu sabia o que estavam pensando. Pobre senhora, provavelmente não consegue mais viver sozinha. O que Ana não mencionou foi como essa ajuda aconteceu. 3 meses atrás, ela convenceu Miguel de que meu pequeno apartamento em Alvalade não era seguro para uma mulher idosa vivendo sozinha. "E se você cair?", disse ela, com lágrimas nos olhos. "E se algo acontecer e ninguém souber por horas?" Antes que eu percebesse, eles me mudaram do meu apartamento para o quarto de hóspedes deles, temporariamente, enquanto procurávamos algo mais adequado às minhas necessidades. Enquanto isso, os 15 mil euros que dei para a entrada da casa deles misteriosamente se tornaram um empréstimo a ser pago quando as coisas se acalmarem. As coisas nunca se acalmam quando alguém está gastando o seu dinheiro. "Ela é praticamente da família", continuou Ana, e a forma como disse "praticamente" fez meu peito apertar. Como se, depois de 5 anos namorando Miguel e 9 meses planejando o casamento, eu ainda estivesse em teste para ser aceita. Mas a verdadeira humilhação veio durante os discursos. Miguel se levantou, taça de espumante na mão, sorrindo para sua nova esposa. "Quero agradecer a todos que tornaram este dia possível", começou. "Minha linda esposa, nossas famílias e, claro, minha mãe, que sempre esteve lá quando precisamos dela." Aplausos educados, normal até então. Então Ana se levantou, elegante em seu vestido de noiva, e o salão ficou em silêncio. "Também quero dizer algo sobre a dona Margarida", disse ela com um sorriso tão brilhante que poderia iluminar os lustres. "Ela tem morado conosco há meses e aprendi tanto com ela sobre lealdade familiar." Meu coração se encheu de esperança. Talvez eu estivesse errada sobre Ana, talvez. Ela me ensinou que mães de verdade nunca param de cuidar dos filhos, não importa a idade deles. Algumas mães, quando seus filhos se casam, se afastam e deixam a esposa assumir. Mas não a dona Margarida. Ela me mostrou que o trabalho de uma mãe nunca termina. Os aplausos agora eram hesitantes. As pessoas não sabiam se deviam bater palmas ou não. Ana não terminou. "A dona Margarida até nos ajudou financeiramente, porque é isso que mães fazem. Elas sacrificam tudo pela felicidade dos filhos. É realmente inspirador ver alguém tão altruísta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti todos os olhos da sala em mim e entendi com clareza cristalina o que acabara de acontecer. Ana me rotulou publicamente como uma dependente, alguém que não conseguia se desapegar, que ainda sustentava financeiramente seu filho adulto. Mas o pior veio na manhã seguinte,
quando acordei e encontrei Ana e um homem de terno sentados à mesa da minha cozinha. Bem, a cozinha deles, como Ana começou a chamar. Dona Margarida, disse Ana com um tom alegre, como se nada tivesse mudado durante a noite. Este é o senhor. Pinto, do cartório Pinto e Associados. Precisamos discutir alguns papéis. Servi-me de café com mãos que tremiam ligeiramente. Após 42 anos de maternidade, aprendi a reconhecer táticas de emboscada. Que tipo de papéis? Ana trocou um olhar com o tabelião. O Miguel e eu conversamos e achamos que é hora de fazer algumas mudanças. Você foi tão generosa com a entrada da casa e queremos garantir que você seja bem cuidada à medida que envelhece. O café ficou amargo na minha boca. O que isso significa exatamente? O Sr. Pinto pigarreou. Dona Margarida, seu filho e sua nora arranjaram um lugar para você no Lar Sol Nascente. É uma excelente residência assistida com cuidados 24 horas. Eles já fizeram um depósito. Minha caneca de café bateu na mesa com mais força do que pretendia. Sem me consultar? Queríamos que fosse uma surpresa, disse Ana, com a voz suave, mas os olhos duros como pedra. O Miguel está tão preocupado com você vivendo sozinha. E francamente, Dona Margarida, você tem andado um pouco esquecida ultimamente. Esquecida. A palavra me atingiu como um tapa. Eu tinha 68 anos, não 98, e minha mente era mais afiada do que a de muitas pessoas com metade da minha idade. Mas Ana vinha construindo essa narrativa há semanas, não é? Comentários sutis sobre eu perder coisas, correções gentis quando eu lembrava eventos de forma diferente da dela. Também andei esquecida, disse eu cuidadosamente. Ou você está esperando que eu não lembre que a casa onde estamos sentados tem meu nome no registro ao lado do Miguel? O sorriso de Ana não vacilou, mas algo mudou em seus olhos. Na verdade, Dona Margarida, isso é parte do que precisamos discutir. O Miguel e eu decidimos refinanciar, e seria mais simples se a propriedade estivesse apenas em nossos nomes. Papelada mais limpa, entende? E os meus 15 mil euros da entrada. Considere isso um presente de casamento, disse Ana docemente. Afinal, você quer que seu filho esteja feliz, não é? O tabelião parecia desconfortável, verificando o relógio, provavelmente se perguntando quanto tempo mais esse drama familiar levaria. Ele não fazia ideia de que estava testemunhando um assalto à luz do dia. Onde está o Miguel? Perguntei. Ele não deveria estar aqui para essa conversa? Ele está na academia, respondeu Ana sem hesitar. Ele achou toda essa conversa financeira estressante, então pensou que seria melhor se eu lidasse com isso. Você entende, né? Recém-casado, estresse e tudo mais, claro. Miguel sempre evitou confrontos, especialmente quando se tratava de dinheiro. Quando tinha 12 anos e queria uma bicicleta, me escreveu uma carta em vez de pedir cara a cara. Quando bateu o carro aos 17, pediu à namorada que me ligasse com a notícia. E agora, aos 42, ele ainda enviava intermediários para fazer o trabalho sujo. Dona Margarida, disse o tabelião gentilmente, preciso informá-la que, de acordo com esses documentos, você estaria abdicando de qualquer direito sobre a propriedade em troca de ter os custos da residência assistida cobertos pelo primeiro ano, 1 ano. Eles estavam me comprando fora do meu próprio investimento por 1 ano de cuidados em um lar. E depois desse ano? Perguntei. Ana deu de ombros delicadamente. Cruzaremos essa ponte quando chegarmos lá. Talvez você se adapte tão bem que não queira sair. A audácia era de tirar o fôlego. Eles planejaram todo esse cenário. O casamento, o discurso emocionante sobre lealdade familiar, me mudando para a casa deles para estabelecer dependência, e agora o ato final de tirar meus bens e minha independência de uma só vez. Mas aqui está o problema em subestimar alguém. Só funciona se a pessoa não perceber o que está acontecendo. Preciso de um tempo para pensar sobre isso, disse, levantando-me da mesa. A máscara de Ana caiu por um momento. Dona Margarida, o senhor, Pinto tem outros compromissos hoje. Seria muito mais conveniente se resolvêssemos isso agora. Tenho certeza de que seria, respondi. Mas não vou assinar nada hoje. O tabelião pareceu aliviado. Claro, Dona Margarida, tome o tempo que precisar. São decisões importantes.
Depois que eles saíram, sentei-me sozinha na sala que ajudei a decorar, olhando para as paredes que pintei, na casa que ajudei a comprar. Ana cometeu um erro crucial em seu plano mestre. Ela esqueceu que eu era mãe do Miguel há 42 anos, o que significava que lidei com suas artimanhas e evasivas desde antes de ela nascer. E aprendi algumas coisas sobre jogar o jogo longo. Naquela tarde, enquanto Ana estava retocando a manicure pós-casamento, fiz algo que não fazia há meses. Revisei meus próprios documentos, os papéis que guardava em uma caixa à prova de fogo, que Ana insistiu que armazenássemos em um lugar seguro no armário do quarto deles. Engraçado como lugar seguro significava onde a dona Margarida não pode chegar sem pedir permissão. Encontrei exatamente o que procurava: a escritura original da casa, com meu nome e o de Miguel, o cheque cancelado de 15 mil euros, claramente marcado como entrada, e, mais importante, os documentos de procuração que Miguel me pediu para assinar 6 meses atrás. Ana apresentou esses papéis como uma precaução. Caso algo aconteça com você, dona Margarida, o Miguel poderia gerenciar seus assuntos sem precisar recorrer aos tribunais. É muito comum para pessoas da sua idade. Li cada palavra daqueles documentos 3 vezes antes de assiná-los. O que Ana não sabia era que também pedi ao meu advogado para incluir uma cláusula muito específica que tornava a procuração condicional à minha competência mental, conforme determinado por 2 médicos independentes. Em outras palavras, se eu fosse capaz de gerenciar meus próprios assuntos, a procuração era nula. E apesar do que Ana queria que todos acreditassem, eu era mais do que capaz. Meu celular vibrou com uma mensagem do Miguel. Desculpe, não estive na reunião hoje de manhã. Como foi com os papéis? Fitei aquela mensagem por um longo tempo. Meu filho, perguntando sobre a assinatura dos meus direitos e bens por mensagem, como se fosse uma transação comercial que ele poderia delegar à esposa. Respondi: precisamos conversar quando você chegar em casa. A resposta veio imediatamente. Na verdade, vou dormir na casa do Tomás hoje. Recuperação do casamento, sabe como é? A Ana me atualiza amanhã. Recuperação do casamento. Ele estava casado há menos de 48 horas e já evitava voltar para casa. Ou talvez estivesse evitando enfrentar o que eles tentaram fazer comigo. Naquela noite, Ana pediu comida chinesa e comemos em relativo silêncio. Ela parecia confiante de que eu cederia, que a pressão do tempo e sua manipulação paciente acabariam me desgastando. Dona Margarida, disse ela enquanto limpávamos os pratos, espero que saiba que tudo o que estamos fazendo é porque amamos você. O Miguel se preocupa constantemente com sua segurança, seu futuro. Esse arranjo traria tanta paz de espírito para ele. Tenho certeza de que sim, respondi. O Lar Sol Nascente é realmente adorável. Eles têm atividades, horas sociais, até uma biblioteca. Você faria novos amigos, teria pessoas da sua idade para conversar. Pessoas da minha idade. Como se por ter vivido durante o governo de Sá Carneiro, eu tivesse me tornado incompatível com o resto do mundo. Você visitou esse lugar? Perguntei. Claro. O Miguel e eu fizemos uma visita no último mês. A equipe é maravilhosa e os quartos são bastante espaçosos, muito mais apropriados para suas necessidades, minhas necessidades. Lá estava aquela frase novamente, como se ter 68 anos automaticamente criasse uma lista de requisitos especiais que só Ana poderia identificar. Quais são exatamente minhas necessidades, Ana? Ela pareceu surpresa com a pergunta. Bem, você sabe, necessidades de idosos, supervisão médica, interação social com pessoas da sua idade, atividades estruturadas, o tipo de apoio que se torna necessário à medida que envelhecemos. Assente, pensativa. E você determinou que eu preciso dessas coisas porque, Dona Margarida, você está quase com 70 anos. Viver de forma independente se torna mais desafiador na sua idade. Estamos apenas sendo proativos. Quase 70. Eu tinha 68 anos e 3 meses, mas Ana vinha arredondando minha idade há semanas, como se estivesse me acelerando rumo à incompetência. Entendo, disse.
E quando você e o Miguel decidiram que eu não era mais capaz de tomar minhas próprias decisões? A paciência de Ana começava a se desgastar. Não estamos dizendo que você é incapaz, Dona Margarida. Estamos dizendo que é hora de ser realista sobre suas limitações. Limitações que, coincidentemente, incluíam a limitação de possuir a propriedade que eles queriam controlar. Naquela noite, deitei-me acordada no quarto de hóspedes que fora minha solução temporária e agora, aparentemente, minha última noite de liberdade. Ana deixou claro que o arranjo do lar Sol Nascente aconteceria com ou sem minha cooperação. Eles usariam a procuração, alegariam que eu estava ficando esquecida e insegura. Mas Ana cometeu seu segundo erro crucial. Ela presumiu que uma mulher que criou um filho sozinha, que trabalhou turnos duplos e empregos noturnos, que sobreviveu à morte de um marido e construiu uma vida do zero, seria fácil de manipular. Na manhã de terça-feira, levantei-me cedo e preparei minhas famosas panquecas de mirtilo, a mesma receita que fazia para Miguel desde que ele tinha 5 anos, quando sentava à nossa pequena mesa de cozinha, em nosso pequeno apartamento em Benfica, e me contava sobre seus sonhos de ter uma casa grande um dia. Eu quis ajudar a tornar esse sonho realidade. Nunca imaginei que ele o usaria para me aprisionar. Que cheiro maravilhoso, disse Ana, aparecendo na cozinha com seu pijama de seda, perfeitamente coordenado mesmo de manhã cedo. Qual é a ocasião? Nenhuma ocasião. Só senti vontade de cozinhar. Ela sentou-se e aceitou um prato, cortando suas panquecas em pedaços precisos. Espero que tenha tido tempo para pensar sobre nossa conversa de ontem, Dona Margarida. O Sr. Pinto ligou. Ele pode voltar esta tarde, se você estiver pronta para prosseguir. Definitivamente estive pensando, disse, sentando-me à sua frente com meu próprio prato. Ótimo. Sei que é difícil abrir mão da independência, mas às vezes as pessoas que nos amam precisam tomar decisões difíceis por nós. Tomei um gole de café, saboreando o sabor dos mirtilos. Posso te perguntar uma coisa, Ana? Claro. O que te fez decidir que eu precisava de uma residência assistida? Ela pareceu confusa. Bem, como disse, sua idade, sua segurança. Não, quero dizer especificamente. Que incidente te fez pensar que eu não era segura vivendo de forma independente? Ana pausou, o garfo a meio caminho da boca. Não é sobre um incidente, Dona Margarida. É sobre vulnerabilidade geral. Mas deve ter havido algo que desencadeou essa preocupação. Uma queda, confusão, esquecer de desligar o fogão. Não exatamente, mas vagando à noite, se perdendo, tendo problemas para gerenciar medicamentos. Então você não consegue apontar uma única instância em que demonstrei algum tipo de declínio cognitivo ou físico que justificasse uma residência assistida. Ana estava ficando nervosa. É o quadro geral. O quadro geral de uma mulher que gerencia suas próprias finanças, mantém sua saúde, dirige com segurança, cozinha refeições e participa de atividades sociais normais. Você tem morado conosco há meses, porque você me convenceu de que meu apartamento não era seguro, mas vivi naquele apartamento por 12 anos, sem incidentes. Ana largou o garfo, sua fachada matinal começando a rachar. Dona Margarida, não entendo por que você está dificultando tanto. Estamos tentando ajudar. Estão mesmo? Perguntei calmamente. Ou estão tentando se ajudar com meus bens? O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu podia ouvir a geladeira zumbindo no canto. Como você ousa? Sussurrou Ana, o rosto corando. Como ousa nos acusar de roubo? Não estou acusando ninguém de roubo. Estou fazendo uma pergunta legítima. Se esse arranjo é realmente pelo meu bem-estar, por que, coincidentemente, resulta em vocês ganharem a posse total de uma propriedade que ajudei a comprar? Ana se levantou abruptamente, a cadeira raspando contra o chão. Não preciso ouvir isso. Você está sendo paranoica e cruel. Estou mesmo? Então vamos modificar o arranjo. Vou considerar a residência assistida, mas a casa permanece em meu nome e no do Miguel. Assim, vocês têm a paz de espírito sobre minha segurança, mas eu mantenho minha segurança financeira. Isso não... Os papéis já estão prontos. Papéis podem ser alterados.
Ana me encarou por um longo momento e vi algo feio passar por seu rosto, algo calculista e frio que me deu arrepios. "Sabe qual é o seu problema, Dona Margarida?", disse ela finalmente. "Você não consegue deixar ir. Não aceita que o Miguel tem uma esposa agora, uma família própria. Você quer continuar controlando a vida dele, mantendo-o dependente de você financeira e emocionalmente. A acusação me atingiu como um golpe físico. Isso não é verdade, não é? Você se mudou para cá, se intrometeu no nosso casamento, faz ele se sentir culpado toda vez que tenta construir uma vida separada de você. Isso não é sobre a casa, Dona Margarida, é sobre você se recusar a aceitar que seu papel na vida do Miguel mudou. Senti lágrimas arderem nos olhos, porque havia uma pitada de verdade no que ela disse, o suficiente para doer. Eu estava lutando com o casamento do Miguel, com a sensação de ser deslocada, menos importante. Mas isso não significava que eu merecia ter minha independência e bens arrancados de mim. Mesmo que isso fosse verdade, disse, minha voz firme, apesar da dor no peito, não justificaria engano e exploração financeira. Ana riu, um som como vidro quebrando. Exploração financeira? Você nos deu esse dinheiro livremente, Dona Margarida. Você se mudou para cá por escolha. Ninguém te forçou a fazer nada. Depois que você minou sistematicamente minha confiança na minha capacidade de viver de forma independente. O quê? Os comentários sobre meu esquecimento, as sugestões sobre minha segurança, a erosão gradual da minha autonomia. Você vem preparando isso há meses, não é? O rosto de Ana ficou muito imóvel. Por um momento, sua máscara caiu completamente e vi o cálculo frio por baixo. Foi quando soube com certeza que isso não era sobre meu bem-estar. Você está sendo ridícula, disse Ana, mas sua voz perdeu a doçura melíflua. Agora ela soava como realmente era. Uma mulher cujos planos cuidadosamente traçados estavam sendo questionados por alguém que ela subestimou. Estou mesmo? Levantei-me e caminhei até a gaveta da cozinha, onde guardava meus papéis importantes. Vamos falar sobre timing, Ana. Tirei um pequeno caderno onde vinha rastreando algo muito específico nos últimos 3 meses. 15 de março. Li em voz alta. Você mencionou que deixei o fogão ligado depois de fazer o café da manhã. Exceto que fiz torradas na torradeira, não usei o fogão. O rosto de Ana era inexpressivo, mas eu podia ver as engrenagens girando em seus olhos. 22 de março. Você disse ao Miguel que esqueci nossos planos de jantar e fiz outros arranjos. Exceto que nunca tivemos planos de jantar. Você cancelou comigo naquela manhã, virei a página. 3 de abril. Você sugeriu que eu estava tendo problemas para acompanhar conversas porque pedi para você repetir algo. O que realmente pedi foi para falar mais alto porque você estava sussurrando. Dona Margarida, não sei o que você acha que está provando. Dia 18 de abril. Você mencionou ao vizinho que eu estava confusa sobre que dia era. Eu perguntei se era terça ou quarta, porque perdi a noção durante minha recuperação de uma gripe, que você não mencionou a ele. Eu podia ver Ana calculando, tentando descobrir o quanto eu sabia, o quanto podia provar. Você vem construindo um caso contra minha competência mental há meses. Continuei. Cada pequeno erro, cada momento normal de idoso, cada instante de cansaço ou doença, você catalogou tudo e apresentou como evidência de declínio. Você está sendo paranoica. Estou mesmo. Então, por que você disse ao organizador do casamento que eu estava ficando confusa sobre detalhes quando simplesmente discordei da sua escolha de flores? Ana estava quieta agora, o maxilar travado. E por quê? Continuei. Você disse ao Miguel que eu estava ficando obcecada com assuntos de dinheiro quando fiz perguntas razoáveis sobre como meus 15 mil euros foram gastos, porque você estava sendo inadequada. Inadequada como? Por querer saber o que aconteceu com meu próprio dinheiro? Ana explodiu. Não é mais seu dinheiro, Dona Margarida. Você nos deu. Não se pode dar um presente e depois passar o resto da vida questionando como ele é usado. Um presente? Ri, mas não havia humor nisso. Quando exatamente minha contribuição para a entrada da casa se tornou um presente? Porque tenho a papelada original aqui,
E está muito claro que foi um empréstimo. Tirei a pasta que recuperei do armário do quarto deles, aquela que Ana achava que estava fora do alcance dos meus dedos velhos e esquecidos. Um empréstimo que você e o Miguel concordaram em pagar em 2 anos, com meu nome permanecendo na escritura como garantia até que o pagamento estivesse completo. Ana ficou muito pálida. Você não deveria... O Miguel disse que explicou. O Miguel disse muitas coisas, mas o que importa é o que está escrito, não é? Espalhei os documentos na mesa da cozinha como uma mão de pôquer vencedora. Contrato de empréstimo, escritura com ambos os nomes, procuração com cláusula de competência mental e meu favorito pessoal, o e-mail que você enviou ao Miguel há 2 meses. Os olhos de Ana se arregalaram. Que e-mail? Aquele em que você escreveu, e cito, precisamos agir mais rápido com a situação da dona Margarida. Ela está fazendo muitas perguntas sobre o dinheiro e estou preocupada que ela cause problemas com o refinanciamento. O silêncio entre nós se esticou como um abismo. Você mexeu nas minhas mensagens privadas? Você mexeu na minha vida privada e a desmontou sistematicamente. Eu diria que estamos quites. Ana sentou-se pesadamente, sua compostura perfeita finalmente rachando. Você não entende a pressão que estamos enfrentando, dona Margarida. As prestações da hipoteca, as despesas do casamento, o bebê que está a caminho. Precisavam do meu dinheiro e da minha propriedade, mas não de mim. Isso não é verdade, não é? Porque seu plano era bem claro: fazer-me assinar meus bens, me colocar em uma residência assistida e ter uma procuração para garantir que eu não causasse mais problemas. Quanto tempo até você convencer o Miguel de que eu estava senil demais para receber visitas? Quanto tempo até eu me tornar aquela velha triste que a família nunca visita? Ana estava chorando agora, lágrimas escorrendo por seu rosto perfeito. Não estávamos tentando te machucar. Só precisávamos de opções. O bebê, nosso futuro. Precisávamos de segurança, à custa da minha segurança. Você é velha, dona Margarida. Não precisa de segurança como nós. Você não tem décadas de vida pela frente, filhos para criar, carreiras para construir. Temos despesas que você não entende. E lá estava, a verdade feia por baixo de toda a manipulação e gaslighting. Na mente de Ana, meus anos restantes valiam menos do que os planos futuros deles. Minhas necessidades eram negociáveis, porque eu não tinha tanto tempo para precisar de coisas. Você está certa, disse calmamente. Estou ficando mais velha. Provavelmente não tenho décadas pela frente. Ana pareceu esperançosa pela primeira vez naquela manhã. E é exatamente por isso, continuei, que não vou passar o tempo que me resta sendo manipulada e controlada por alguém que me vê como descartável. A esperança desapareceu do rosto dela. Não vou assinar seus papéis, Ana. Não hoje, não amanhã, nunca. E se você e o Miguel quiserem me tirar desta casa, terão que seguir os procedimentos legais, o que significa provar que sou realmente incompetente, não apenas inconveniente. Foi quando Ana cometeu seu terceiro e mais crucial erro. Ela decidiu ser cruel. Você é uma velha egoísta e amarga, sibilou Ana, toda a pretensão de nora carinhosa evaporando como névoa matinal. Você tem ideia do que está fazendo com o Miguel, com nosso casamento? Eu estava esperando por esse momento, o momento em que sua máscara cairia completamente e me mostraria quem ela realmente era. Me ilumine, disse calmamente. Você está destruindo a felicidade dele. Ele está dividido entre a esposa e a mãe, e você o está forçando a escolher. Que tipo de mãe faz isso com seu próprio filho? O tipo que ensinou a ele que amor não vem com etiquetas de preço. Ana riu, afiada e amarga. Amor? Você chama isso de amor? Você está chantageando ele emocionalmente, fazendo-o se sentir culpado por ter sua própria vida. Você fez isso a vida toda, não é? Senti algo frio se instalar no meu peito. O que você quer dizer? O Miguel me contou tudo, dona Margarida. Sobre como você o fez sentir culpa por ficar em Lisboa para a universidade em vez de ir para Coimbra,
como teve crises de saúde misteriosas toda vez que ele tentava namorar sério, como o fez sentir responsável por sua solidão depois que seu marido morreu. Cada palavra foi desenhada para cortar fundo, e cortou, porque, como todas as mentiras eficazes, continham fios de verdade torcidos em formas feias. Eu apoiei a escolha da universidade dele, disse calmamente. Depois que você chorou dizendo que ficaria sozinha, que trabalhou tanto para pagar os estudos dele, e não seria bom se ele ficasse perto o suficiente para visitar regularmente, eu disse essas coisas. Talvez. Estava solitária, assustada com o ninho vazio e a viuvez ao mesmo tempo, mas nunca tentei controlar suas escolhas. E as crises de saúde? Continuou Ana, sentindo fraqueza. As dores no peito quando ele começou a ficar sério com a Joana na faculdade. Os tonturas quando ele planejava se mudar para Porto com a Sofia. Minha boca ficou seca. Esses problemas de saúde eram reais, induzidos por estresse, mas reais. O médico confirmou. Mas o timing, você vem manipulando ele há anos, dona Margarida, fazendo-se o centro do mundo dele, jogando a vítima, e agora está fazendo isso de novo. Não estou. Está sim. Você está fazendo ele escolher entre a mãe e a esposa grávida. Está forçando-o a escolher entre seu conforto e o futuro da família dele. Que tipo de pessoa faz isso? As acusações me atingiram como golpes físicos porque havia verdade suficiente nelas para doer. Eu fui muito dependente do Miguel ao longo dos anos. Terei inconscientemente feito ele se sentir culpado por ficar perto. Mas mesmo que tivesse, isso não justificava o que eles estavam fazendo agora. Mesmo que tudo o que você disse seja verdade, consegui dizer, não dá a você o direito de me fraudar. Fraude? A voz de Ana subiu a um quase grito. Estamos tentando cuidar de você. Estamos tentando garantir que você tenha um lugar seguro para viver e cuidados médicos quando precisar, roubando meus bens e me internando em uma instituição que nunca escolhi. Para garantir que você não acabe sozinha e desamparada sem ninguém para cuidar de você. Prefiro estar sozinha do que com pessoas que me veem como um fardo a ser gerenciado. Foi quando Ana mostrou exatamente o quanto estava segurando. Tudo bem, disse ela, a voz mortalmente calma. Quer jogar duro, dona Margarida? Vamos jogar duro. Você tem 24 horas para reconsiderar sua posição. Ou o quê? Ou eu conto ao Miguel sobre os comprimidos. Meu sangue virou água gelada. Que comprimidos? Ana sorriu, e foi a expressão mais assustadora que já vi em um rosto humano. Os calmantes que encontrei na sua bolsa. A receita que não é sua. O medicamento que você escondeu de nós. Eu a encarei, a compreensão surgindo como um amanhecer lento. Esses eram os comprimidos da Sofia Mendes. Ela me pediu para pegar a receita porque não podia sair do trabalho. Eu ia entregá-los a ela hoje à tarde. Você pode provar isso? A Sofia pode confirmar. Sofia Mendes, que se mudou para Faro no último mês. Essa Sofia Mendes. O quarto girou ligeiramente. Sofia havia se mudado, sim, mas me pediu para pegar sua receita como um favor antes de partir, para evitar uma ida à farmácia. Os comprimidos ainda estavam na minha bolsa, porque esqueci de entregá-los antes da mudança dela. Você vai alegar que estou abusando de medicamentos controlados que não são meus. Vou expressar preocupação com seu julgamento e possíveis problemas de vício, combinado com suas recentes acusações paranoicas de exploração financeira, seus problemas documentados de confusão e memória e seu comportamento cada vez mais errático. Ela deixou a ameaça pairar no ar entre nós. O Miguel não terá escolha a não ser buscar a tutela legal, para sua própria proteção. Sentei-me pesadamente, o alcance total da manipulação dela finalmente ficando claro. Ela não estava apenas construindo um caso para a residência assistida, estava construindo um caso para o controle legal completo da minha vida. Você planejou isso, sussurrei. Eu planejei contingências, respondeu Ana friamente. Esperava que você fosse razoável, mas me preparei para a possibilidade de você ser difícil. O Miguel fará o que for preciso para proteger a família dele. E eu sou a família dele agora, dona Margarida. Você é apenas a mulher que o criou. A crueldade daquela declaração tirou meu fôlego. Agora,
continuou Ana verificando o relógio. O Sr. Pinto estará aqui às 2 horas. Você pode assinar os papéis voluntariamente e se mudar para o Lar Sol Nascente com dignidade, ou pode lutar e se ver declarada incompetente por um tribunal. Ela começou a sair da cozinha. Então, parou na porta. Ah, e Dona Margarida, se você pensar em tentar contar ao Miguel sua versão desta conversa, lembre-se de que você é uma velha confusa com um problema de drogas e delírios paranoicos. Quem você acha que ele vai acreditar? Sua esposa grávida? Ou sua mãe cada vez mais instável? Depois que ela saiu, sentei-me sozinha na cozinha onde preparei o café da manhã naquela manhã, como se fosse um dia qualquer. Mas tudo havia mudado. Ana me mostrou exatamente o quão encurralada eu estava, o quão completamente ela planejou minha destruição. Mas Ana cometeu um erro final. Ela esqueceu que eu tive 42 anos para aprender sobre a personalidade do meu filho, seus padrões, suas fraquezas, e 42 anos para aprender sobre paciência, planejamento e a arte do jogo longo. Às 13h45, o senhor Pinto chegou com sua maleta e seus papéis oficiais. Às 13h46, Ana descobriu que alguns jogos são ganhos antes mesmo de começarem. Dona Margarida, disse o senhor Pinto, acomodando-se em sua cadeira com eficiência profissional. Entendo que você gostaria de prosseguir com os arranjos para a residência assistida hoje. Sorri para ele da mesma forma que sorri para pessoas que me subestimaram por 68 anos. Na verdade, senhor Pinto, gostaria de discutir algo completamente diferente. Ana congelou no meio do caminho enquanto servia café para ele. Dona Margarida, nós combinamos... Não combinamos nada, Ana. Mas passei a manhã fazendo algumas ligações. Alcancei minha bolsa, a mesma bolsa onde Ana achava que havia encontrado evidências de abuso de medicamentos, e tirei uma pasta de papel. Sênior Pinto, você está familiarizado com as leis de abuso de idosos neste país? O tabelião se mexeu desconfortavelmente. Isso não é realmente minha área de especialização, Dona Margarida. Bem, deixe-me educá-lo. Exploração financeira de pessoas idosas é um crime, punível com até 7 anos de prisão e restituição total dos danos. A xícara de café de Ana tilintou contra o pires. Dona Margarida, do que você está falando? Estou falando de fraude sistemática, Ana. Estou falando de um esquema cuidadosamente orquestrado para me separar dos meus bens e independência através de manipulação psicológica e documentação falsa. Abri a pasta e espalhei seu conteúdo sobre a mesa, como uma mão de cartas que guardei para exatamente este momento. Sr. Pinto, gostaria que visse o contrato de empréstimo original para a entrada da casa, aquele que afirma claramente que esse dinheiro deveria ser pago, não um presente. Também gostaria que visse a escritura mostrando propriedade conjunta que minha nora tentou me convencer a assinar sob falsos pretextos. O tabelião examinou os documentos, seu comportamento profissional, tornando-se cada vez mais desconfortável. Dona Margarida, estes parecem ser instrumentos financeiros legítimos. São. E aqui está a trilha de e-mails entre Ana e Miguel, discutindo como lidar com a situação da Dona Margarida antes que eu me tornasse um problema para os planos de refinanciamento deles. Ana ficou branca. Como você teve acesso às nossas comunicações privadas? Do mesmo jeito que você acessou minhas informações médicas, meus registros financeiros e meus pertences pessoais sem permissão. A diferença é que o que eu fiz foi legal. Tirei outro documento. Este é um relatório da doutora Sara Costa, minha médica há 12 anos, confirmando que não apresento sinais de declínio cognitivo, demência ou qualquer condição que prejudique minha capacidade de tomar decisões. Quando você... Começou Ana. Ontem à tarde, enquanto você achava que eu estava tirando um cochilo, também tive uma conversa interessante com o detetive Rodrigues, da Divisão de Abuso de Idosos da Polícia Judiciária. O Sr. Pinto estava guardando sua maleta. Dona Margarida, acho que talvez eu deva deixá-los resolver essa questão familiar em particular. Oh, mas Sr. Pinto, você já está envolvido. Sabe, participar conscientemente da exploração financeira de uma pessoa idosa faz de você cúmplice de um crime. O homem ficou pálido. Fui informado de que era um arranjo voluntário. Por quem?
Você falou comigo diretamente sobre meus desejos ou aceitou a palavra de Ana de que eu queria abrir mão dos meus direitos de propriedade? A senhora Ana contactou nosso escritório e explicou que você precisava de assistência com documentos legais devido a problemas cognitivos. Problemas cognitivos que ela documentou? Como, exatamente? Ana finalmente encontrou sua voz. Dona Margarida, você está exagerando completamente isso. Estávamos tentando ajudar. Ajudar a si mesmos, você quer dizer. Voltei-me para o senhor. Pinto. Senhor, tenho 68 anos, estou em excelente saúde e sou plenamente capaz de gerenciar meus próprios assuntos. Ninguém tem o direito de tomar decisões legais por mim sem meu consentimento explícito, independentemente do que minha nora tenha dito sobre minhas supostas limitações. O tabelião estava se dirigindo para a porta. Acho que houve um mal-entendido. Preciso consultar meu supervisor sobre como proceder. Faça isso, disse alegremente. E já que está nisso, talvez queira verificar seu seguro de responsabilidade. Imagino que ele cubra erros, mas fraude é outra questão. Após ele sair, Ana e eu ficamos em silêncio por um longo momento. Quando ela finalmente falou, sua voz era pequena e desesperada. Dona Margarida, por favor, você não entende a posição em que estamos, as dívidas, as despesas. Entendo perfeitamente. Vocês morderam mais do que podiam mastigar e, em vez de enfrentar as consequências como adultos, decidiram resolver seus problemas roubando a mãe do seu marido. Não era para ser roubo, era para ser redistribuição. Você não precisa de todo esse dinheiro na sua idade e nós temos décadas pela frente, filhos para criar. Lá está de novo, minha idade como justificativa para sua ganância. Ana estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. O que você quer de nós, Dona Margarida? O que é preciso para você deixar isso passar? Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o jardim que ajudei a plantar, a cerca que ajudei a consertar, a vida que ajudei a construir. Quero meus 15 mil euros de volta, com juros. Quero meu nome fora da escritura e quero que vocês dois assinem um documento reconhecendo que tentaram me fraudar. Não podemos pagar 15 mil euros, não temos esse dinheiro. Então vocês terão que descobrir como. Vendam alguns dos móveis novos que compraram com meus pagamentos de hipoteca, cancelem as férias na Toscana, arrumem um segundo emprego. E se nos recusarmos? Voltei-me para encará-la e deixei que ela visse exatamente o quanto de aço havia sob meu exterior de avó agradável. Então eu apresento queixa e deixamos um júri decidir se sua desesperação financeira justifica abuso de idosos. Naquela noite, Miguel finalmente voltou para casa. Ouvi-o na entrada. Ouvi Ana correndo para encontrá-lo na porta. Ouvi a conversa urgente e sussurrada que se seguiu. 20 minutos depois, ele bateu na porta do quarto de hóspedes onde eu estava arrumando minhas coisas. Mãe, podemos conversar? Olhei para cima enquanto dobrava o casaco que comprei com meu primeiro cheque de aposentadoria. Claro, querido. Entre. Ele parecia péssimo, pálido, exausto, como um homem que acabara de descobrir que sua vida inteira foi construída sobre areia movediça. O que, de certa forma, era verdade. A Ana me contou sobre hoje, sobre as acusações que você está fazendo. Não são acusações, Miguel, são fatos apoiados por documentação. Ele sentou-se pesadamente na beira da cama. Mãe, preciso que você entenda uma coisa. A Ana e eu nunca quisemos te machucar, mas vocês me machucaram. A questão é se foi intencional ou se simplesmente não se importaram o suficiente para pensar nas consequências. Isso não é justo. Você deixou sua esposa me convencer de que eu estava ficando incompetente sem se preocupar em falar com meu médico. Vocês planejaram me colocar em uma residência assistida sem visitar o local ou perguntar o que eu queria. Vocês iam tirar meus direitos de propriedade sem nem ter a coragem de estar presente para a conversa. Miguel se encolheu. A coisa da academia... Eu estava com medo, mãe. Não sabia como lidar com isso. Então você deixou a Ana lidar com tudo. Ela disse que cuidaria de tudo. Tornaria mais fácil para você.
Tornar mais fácil para eu ser roubada, você quer dizer? Não era roubo. Meu Deus, mãe, você faz parecer que somos criminosos. Parei de arrumar as malas e olhei para meu filho. Realmente olhei para ele. Aos 42 anos, ele ainda tinha o mesmo rosto que tinha aos 12, quando quebrou a janela da senhora Pinto com uma bola de beisebol e tentou me convencer de que foi um acidente. Como você chamaria isso, Miguel? Tomar o dinheiro de alguém sob falsos pretextos? Tentar fazer com que sejam declarados incompetentes para que você possa controlar seus bens? Minar sistematicamente sua confiança e independência? Estávamos tentando te proteger. De quê? De viver minha própria vida com meu próprio dinheiro e minha própria casa? De estar sozinha e vulnerável? De cair e ficar lá por horas sem ninguém para ajudar? De ser enganada por pessoas que não te amam? A ironia era tão densa que dava para cortá-la com uma faca. As únicas pessoas que tentaram me enganar, Miguel, são você e sua esposa. Ele colocou a cabeça nas mãos. Não sei como isso ficou tão bagunçado. Ficou bagunçado porque você parou de me ver como uma pessoa e começou a me ver como um problema a ser resolvido. Isso não é verdade. Quando foi a última vez que você me perguntou o que eu queria? Não o que a Ana achava que eu precisava, não o que você decidiu que era melhor para mim, mas o que eu realmente queria para minha própria vida. Ele ficou quieto por um longo tempo. Eu não lembro. Nem eu. E essa é a verdadeira tragédia aqui, não é? Em algum momento, meus sentimentos e preferências se tornaram irrelevantes para as decisões sobre minha vida. Mãe, o que você quer que façamos? A Ana diz que você quer que devolvamos o dinheiro da entrada, mas não podemos. Está investido na casa. Então vendam a casa. Não podemos vender a casa. A Ana está grávida. Precisamos do espaço, do bairro. Você precisa de muitas coisas, Miguel, mas nenhuma delas é mais importante do que meu direito de ser tratada com honestidade e respeito. Ele me olhou com olhos desesperados. Tem que haver outra maneira. Algum compromisso que possamos resolver. O compromisso era para ser o contrato de empréstimo original. Eu dou o dinheiro para ajudar com a entrada. Vocês me pagam em 2 anos. Mas a Ana decidiu que isso não era bom o suficiente. Ela queria tudo. Meu dinheiro, meus direitos de propriedade e minha independência. Ela está com medo, mãe. Nós dois estamos. O bebê, as despesas, a pressão. E vocês acharam que a solução era fazer seu medo e pressão meu problema para resolver. Miguel estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto, como quando tinha 12 anos novamente. Desculpe-me, mãe. Estou muito arrependido. Não sei como consertar isso. Sentei-me ao lado dele na cama e peguei sua mão, como fiz milhares de vezes quando ele estava crescendo e o mundo parecia grande e assustador demais. Miguel, eu te amo mais do que a própria vida. Sempre amei e sempre amarei. Mas amor não significa deixar as pessoas te machucarem sem consequências. O que você vai fazer? Vou me mudar amanhã. Já arrumei um apartamento alugado do outro lado da cidade. Você não precisa... Preciso sim. Não posso viver com pessoas que me veem como um fardo e uma conta bancária. E o dinheiro? Aperte sua mão gentilmente. Vocês têm 30 dias para apresentar um plano de pagamento. Se não conseguirem, deixaremos os tribunais resolverem. Ele assentiu, miseravelmente. Entendo. Espero que sim, querido. Porque isso não é só sobre dinheiro. É sobre se você vai ser o tipo de homem que defende o que é certo, mesmo quando é difícil. Depois que Miguel saiu, terminei de arrumar minhas poucas coisas. Amanhã começaria de novo aos 68 anos. Não era a aposentadoria que planejei, mas era melhor do que a alternativa. E Ana ainda não sabia sobre a ligação que fiz para a mãe dela naquela tarde. 3 semanas depois, eu estava instalada no meu novo apartamento, um aconchegante T1 com vista para o parque da cidade. Os vizinhos eram idosos ativos que jogavam cartas, organizavam jantares comunitários e se tratavam com o respeito que Ana achava tão difícil de oferecer. Não tive notícias de Miguel ou Ana desde que me mudei. Sem ligações, sem mensagens, sem tentativas de negociar ou se desculpar. O silêncio dizia muito sobre suas prioridades.
Mas eu não estava sozinha na minha nova vida. Dona Margarida, querida, você tem uma visita, chamou a senhora. Costa pelo interfone do saguão. Não estava esperando ninguém, mas quando olhei pelo olho mágico, vi uma mulher da minha idade segurando um prato coberto com papel alumínio. Dona Margarida? Sou Patrícia Viana, mãe da Ana. Abri a porta, curiosa sobre o que a mãe de Ana poderia querer comigo. Patrícia Viana era elegante, com a sofisticação que vem de décadas de boa educação e cuidado com a aparência. Mas seus olhos estavam cansados e havia algo de apologético em sua postura. Por favor, entre, disse. Posso oferecer um chá? Seria adorável. Obrigada. Sentamos na minha pequena sala, a luz da tarde entrando pelas janelas que davam para um jardim que eu já planejava cuidar na primavera. Dona Margarida, começou Patrícia, devo-lhe um pedido de desculpas. Por favor, me chame de Margarida, e pelo que você poderia precisar se desculpar, por não ter educado minha filha melhor do que isso. Larguei minha xícara de chá, surpresa com sua franqueza. Quando você me ligou há 3 semanas e me contou o que Ana fez, meu primeiro instinto foi defendê-la. Nenhuma mãe quer acreditar que seu filho é capaz de tal crueldade. Mas conheço Ana há 34 anos, e se for honesta, já vi esse padrão antes. Patrícia suspirou profundamente. Quando Ana estava na universidade, houve um incidente com os cartões de crédito de sua colega de quarto. Ana alegou que era um mal-entendido, que havia pedido dinheiro emprestado e pretendia devolver. Acreditamos nela, pagamos por um advogado, fizemos o problema desaparecer. Meu peito apertou. Houve outros incidentes. O primeiro casamento dela terminou quando o marido descobriu que ela estava tirando dinheiro da conta bancária do pai idoso dele. Novamente, Ana alegou que era temporário, que estava ajudando o velho a gerenciar suas finanças. Mas os registros bancários contaram uma história diferente. Olhei para Patrícia, peças de um quebra-cabeça maior se encaixando. O Miguel não sabe disso, sabe? Ana me fez prometer nunca contar a ninguém. Disse que aprendeu a lição, que era diferente agora. Eu quis acreditar nela, mas agora não acredita. Patrícia alcançou sua bolsa e tirou um envelope grosso. Isto é 15.000 euros, Margarida, em dinheiro. Olhei para o envelope como se fosse uma cobra. Não posso aceitar seu dinheiro, Patrícia. Sim, pode. E vai, porque minha filha roubou de você, e como mãe dela, sou responsável por corrigir isso. Não é assim que a responsabilidade funciona. Na minha família é. Meu marido construiu um negócio de sucesso, acreditando que integridade não é negociável. Falhei em ensinar essa lição a Ana, mas não vou agravar esse fracasso, deixando sua vítima sofrer por meus erros. Senti lágrimas arderem nos olhos. Isso é incrivelmente generoso. Mas e o Miguel? E a casa deles? O Miguel vai dar um jeito. Ele é um bom homem que fez escolhas ruins porque confiou na pessoa errada. A situação da casa vai se resolver quando Ana perceber que o dinheiro não virá de você. O que você quer dizer? O sorriso de Patrícia era triste, mas sábio. Ana se casou com Miguel porque achava que ele vinha de dinheiro. Suas roupas elegantes, seus presentes generosos, sua disposição para ajudar com a entrada. Ela presumiu que você era rica. Estou confortável, mas dificilmente rica. Exatamente. E quando Ana perceber que não há herança vindo, que você não é a galinha dos ovos de ouro que ela pensava, ela vai seguir para alvos mais fáceis. A maneira casual com que Patrícia disse isso fez meu sangue gelar. Você acha que ela vai deixar o Miguel? Acho que Ana segue oportunidades. Se Miguel não puder fornecer o estilo de vida que ela quer, ela encontrará alguém que possa. Pensei no bebê que Ana estava carregando, no coração partido de Miguel quando seu casamento desmoronasse. Não, neto que talvez eu nunca conhecesse. O bebê estará melhor sem uma mãe que vê pessoas como recursos a serem explorados. Confie em mim, Margarida. Algumas pessoas podem mudar, mas Ana não é uma delas. Depois que Patrícia saiu, sentei-me com um envelope de dinheiro na minha mesa da cozinha, sentindo que segurava algo muito mais pesado do que dinheiro.
Esse dinheiro representava a tentativa de Patrícia de equilibrar as balanças que Ana havia inclinado para a crueldade e a ganância. Mas também representava outra coisa: o conhecimento de que Miguel estava casado com uma mulher que fez carreira explorando financeiramente pessoas idosas. E isso tornou minha próxima decisão muito mais fácil. Peguei o telefone e disse que Margarida é a dona Margarida. Repensei sua sugestão sobre registrar queixa formal contra minha nora. O golpe na porta de Miguel veio às 7 da manhã de uma terça-feira, bem quando Ana estava se preparando para sua consulta pré-natal. Sei disso porque o detetive Rodrigues me ligou depois para contar como foi. Senhora Ana Viana, você está presa por abuso financeiro de idosos, fraude e tentativa de coerção. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Aparentemente, as primeiras palavras de Ana foram: isso é culpa da dona Margarida, não é? Mesmo enfrentando a prisão, ela não conseguia assumir a responsabilidade por suas escolhas. Miguel me ligou naquela tarde, sua voz oca de choque e traição. Mãe, preciso entender o que está acontecendo. Ana diz que você a mandou prender por despeito. Miguel, sua esposa tentou roubar minhas economias e me declarar incompetente para controlar meus bens. A prisão não é despeito, é justiça. Mas ela está grávida, mãe. Está carregando meu filho. Eu sei, querido, e sinto muito que isso esteja acontecendo agora. Mas Ana fez suas escolhas. O advogado diz que ela pode ir para a prisão. É possível. Abuso de idosos é um crime grave. Como você pode estar tão calma destruindo nossa família? A acusação doeu, mas eu esperava por isso. Miguel, eu não destruí sua família. Ana fez isso quando decidiu cometer crimes contra mim. Ela diz que nunca quis te machucar, que foi tudo um mal-entendido sobre o contrato de empréstimo. E os e-mails planejando lidar com a situação da dona Margarida e a campanha sistemática para me fazer parecer incompetente e a ameaça de alegar que eu tinha um problema com drogas se não cooperasse? Silêncio do outro lado da linha. Miguel, sua esposa é uma predadora. Ela fez isso antes com outras pessoas idosas. Não sou a primeira vítima dela. O que você quer dizer? Quero dizer que você precisa se perguntar algumas questões difíceis sobre a mulher com quem se casou e se você realmente a conheceu. Naquela noite, Patrícia Viana me ligou. Margarida, queria te agradecer por prestar queixa. Sei que não foi fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas não podia deixar ela fazer isso com a família de outra pessoa. A polícia me contactou hoje. Eles estão investigando os relacionamentos passados da Ana, outras possíveis vítimas. Parece que seu caso abriu uma investigação muito maior. Meu estômago embrulhou. Quão maior? O primeiro marido da Ana não foi o único. Havia pelo menos 3 homens idosos com quem ela namorou brevemente. Todos enfrentaram problemas financeiros misteriosos durante seus relacionamentos com ela. E houve um incidente na residência assistida onde ela trabalhou antes de conhecer o Miguel. Senti-me enjoada. Ela trabalhou em uma residência assistida por 6 meses. Foi demitida por suspeita de roubo das contas dos residentes, mas nenhuma acusação foi formalizada por falta de provas. A extensão total do comportamento predatório de Ana estava ficando clara. Ela não me escolheu porque eu era a mãe do Miguel. Ela me escolheu porque eu era uma mulher idosa, vulnerável, com recursos que ela queria controlar. Patrícia, o Miguel sabe de alguma coisa disso? Contei a ele esta tarde. Ele está processando. Meu filho de 42 anos estava processando o fato de que se casou com uma mulher que ganhava vida explorando pessoas idosas. Como ele está lidando com isso? Da forma que você esperaria. Devastado, bravo, culpando todos, exceto Ana. Mas as evidências são esmagadoras, Margarida. Nem mesmo Miguel pode negar para sempre. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei pensando no bebê que Ana estava carregando, na vida inocente que nasceria em meio a esse caos. Pensei no Miguel, cujo mundo estava desmoronando ao seu redor. Pensei em todas as outras vítimas que Ana deixou em seu caminho, mas principalmente pensei na escolha que enfrentei 3 semanas atrás: deixar Ana se safar com seus crimes ou lutar e enfrentar as consequências.
Escolhi lutar, e embora essa escolha tivesse efeitos por anos, foi a escolha certa. Porque às vezes, quando você lida com pessoas que veem bondade como fraqueza, a coisa mais amorosa que você pode fazer é estabelecer limites com consequências. Meu telefone tocou à meia-noite. O nome de Miguel no identificador de chamadas. Mãe? Estou aqui, querido. Desculpe-me. Sua voz estava quebrada, crua de dor e arrependimento. Desculpe-me por tudo. Por não acreditar em você, por não te proteger, por escolher ela em vez de você. Miguel, você não precisa escolher entre nós. Só precisa escolher entre o certo e o errado. Acho que posso perder tudo, mãe. A casa, meu casamento, minha família. Talvez. Mas você ainda terá a coisa mais importante, o quê? Sua integridade. E a chance de ser o tipo de homem que seu pai ficaria orgulhoso. Ele chorou então, soluços profundos que vinham de algum lugar primal e quebrado. E eu chorei com ele, pela inocência que ambos perdemos, pela família que achávamos que estávamos construindo, pelo neto que cresceria à sombra dessa traição. Mas, sob a dor, havia algo mais, alívio, porque pela primeira vez em meses, meu filho estava vendo com clareza. E isso significava que ainda havia esperança para nós dois. 6 meses depois, estava no tribunal assistindo Ana se declarar culpada de 3 acusações de abuso financeiro de idosos. Ela parecia diferente, menor de alguma forma, sem as roupas de grife e a maquiagem profissional que faziam parte de seu disfarce. Miguel estava 2 fileiras atrás de mim com Patrícia Viana. Ele pediu o divórcio 3 semanas após a prisão de Ana, quando a extensão total de seu histórico criminal se tornou pública. O bebê, uma menininha, nasceu saudável, apesar do estresse e dos problemas legais de sua mãe. Meritíssimo, disse o advogado de Ana. Minha cliente lamenta profundamente suas ações e pede a clemência do tribunal, considerando suas circunstâncias como nova mãe. O juiz Almeida parecia impassível. Senhora Viana, você alvejou sistematicamente indivíduos idosos vulneráveis para a exploração financeira. Suas ações não foram lapsos momentâneos de julgamento. Foram parte de um padrão calculado de abuso que se estende por vários anos. Ana começou a chorar. As mesmas lágrimas manipuladoras que usou em Miguel e em mim por meses. Senhora Viana, você se declarou culpada de fraudar Dona Margarida em 15 mil euros, tentar coagi-la a abrir mão de direitos de propriedade e fazer declarações falsas sobre sua capacidade mental. O tribunal a condena a 18 meses de prisão, seguidos de 3 anos de liberdade condicional e restituição total à vítima. 18 meses. Parecia pouco tempo para o dano que ela causou, mas era mais do que eu esperava. Após a sentença, Miguel e eu saímos juntos para a luz do sol da primavera. Como você se sente? Perguntou ele. Cansada, admiti, mas também livre. Fico pensando no bebê, na Emma crescendo sabendo que a mãe está na prisão. Emma. Eles a chamaram de Emma Margarida Viana. Uma tentativa de Miguel de me homenagear, apesar de tudo o que aconteceu. Emma estará melhor sabendo a verdade do que vivendo com mentiras, disse. E ela terá você e Patrícia, e talvez até a mim, se você permitir. Miguel parou de andar e virou-se para me encarar. Mãe, preciso que você saiba de uma coisa. Quando Ana estava tentando me convencer de que você era incompetente, uma parte de mim queria acreditar nela. A honestidade doeu, mas eu a apreciei. Porque teria sido mais fácil do que enfrentar a verdade sobre meu casamento, sobre meu julgamento, sobre a pessoa que escolhi para construir uma vida. Miguel, eu deixei que ela me fizesse te ver como um fardo em vez de uma bênção. Deixei que ela me convencesse de que te amar era de alguma forma trair ela. Escolhi o conforto em vez da coragem, e isso quase me custou tudo o que realmente importa. Peguei sua mão. A mesma mão que segurei quando ele estava aprendendo a atravessar a rua, quando se formou na universidade, quando me ligou para dizer que ia se casar. Todos cometemos erros, querido. A questão é o que fazemos com as lições que eles nos ensinam. O que aprendi é que minha mãe é a mulher mais forte, inteligente e resiliente que já conheci, e sinto muito por ter demorado tanto para lembrar disso.
3 semanas depois, Miguel trouxe Emma para me visitar no meu apartamento. Ela era linda, cabelo escuro como o do pai, o nariz elegante de Patrícia e olhos que pareciam ver tudo. Ela é perfeita, sussurrei, segurando minha neta pela primeira vez. Mãe, disse Miguel calmamente, estive pensando sobre a casa. Não posso pagar as prestações da hipoteca sem a renda da Ana e honestamente não quero mais morar lá. Muitas lembranças ruins. Olhei para cima do rostinho do bebê. O que você vai fazer? Quero vender e te dar metade dos lucros. Não é exatamente o que você merece, mas é um começo. Miguel, você não precisa... Preciso sim. Mãe, você me ensinou que família significa cuidar uns dos outros. Por um tempo, esqueci o que isso significava. 6 meses depois, Miguel e Emma se mudaram para uma casa pequena a 3 quarteirões do meu apartamento. Miguel arrumou um segundo emprego para pagar as contas, mas também começou a vir jantar 2 vezes por semana. Sentávamos na minha pequena varanda enquanto Emma brincava em um cobertor e conversávamos sobre tudo, exceto Ana. Patrícia Viana tornou-se uma amiga inesperada, passando regularmente para ajudar com Emma e compartilhar histórias sobre a neta que nunca esperava ter um relacionamento tão próximo. Sabe, disse ela uma tarde, enquanto víamos Emma dar seus primeiros passos pela minha sala. Acho que essa pequena vai ficar bem, mesmo com tudo o que aconteceu. Especialmente por causa de tudo o que aconteceu. Ela crescerá sabendo que ações têm consequências, que integridade importa e que as mulheres da nossa família não recuam diante de valentões. Sorri pensando na carta que escrevi para Emma, uma que ela não leria até estar grande o suficiente para entender. Nela contei toda a história, sobre as escolhas de sua mãe, sobre a importância de se defender, sobre a diferença entre amor e manipulação. Mas, acima de tudo, contei a ela sobre o poder que vem de se recusar a ser vítima de alguém. Não importa o quanto tentem convencer você de que é muito velha, muito fraca ou muito inconveniente para importar. 6 meses depois, vendo Emma dar seus primeiros passos na minha sala, percebi que Ana, na verdade, me deu o maior presente de todos. Ela me lembrou quem eu realmente era. Uma mulher que não recua, que protege o que importa e que provou que ter 68 anos não significa ser impotente. Às vezes, a melhor vingança não é apenas a justiça, é viver bem. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.